Olá, eu sou Aloísio Silva e vamos falar sobre o curso de formação em psicanálise clínica pela Sociedade Brasileira de Psicanálise. Como é o curso, como funciona, qual é o objetivo desse curso. E é isso que nós vamos falar nessa primeira aula, que você vai poder ouvir, assistir, tirar dúvida. Primeiro com os slides que foram encaminhados, serão encaminhados a você. Depois com o Tira Dúvida por Skype, você vai ter todo o atendimento necessário. Primeiro vamos começar como é que funciona o nosso curso. O nosso curso funciona em 30 meses, né? 30 meses, com o seguinte calendário. No início do mês você recebe o texto, 5 dias depois os slides referentes a esse texto para você ler e se familiarizar com a linguagem do autor. Em seguida, a essa aula gravada, depois você vai tirar dúvida por Skype com um professor ou uma professora do curso. 5 dias depois desse tira dúvida, você vai fazer a terapia. Então você tem direito a uma sessão de terapia por mês. E por que isso, pessoal? Porque o nosso curso é o único curso no Brasil que oferece ao mesmo tempo a formação teórica, um curso eminentemente freudiano, com textos do Freud, e ao mesmo tempo que você recebe a estrutura teórica, você também faz a supervisão. Portanto, você recebe também a orientação prática, que é essa sessão, uma vez por mês, de 30 minutos. Você vai olhar, vai perceber como um psicanalista atende, vai trabalhar suas próprias questões, porque um bom analista tem que ser bem resolvido, e também vai ter uma oficina prática de funcionamento. Todos os cursos, você pode procurar pela internet, aonde você quiser, todos os cursos de psicanálise são 3 anos da formação teórica e depois mais 2 anos desse estágio, dessa que a gente chama de supervisão, para só então você começar a clinicar. No nosso curso, não. Você recebe a formação teórica e a supervisão em paralelo. Em 15 meses, em 1 ano e 3 meses, você é diplomado como psicanalista residente. O que é isso? Bom, como psicanalista residente, você está habilitado a abrir o seu próprio consultório, a sua própria clínica, e daí começar o que a gente chama de estágio ou residência. Você pode atender gratuito ou pode cobrar. Muitos dos nossos alunos pagam o curso com o próprio trabalho. Então você vai comer. Por que que. Aí você abre o consultório, mas não vai ser uma coisa sozinha. Você vai abrir o seu consultório, a sua clínica, e terá o nosso suporte. Quer dizer, essa sessão terapêutica que você faz uma vez por mês, ela se transforma em sessão de supervisão, onde você vai trazer a problemática do seu paciente para ah, o terapeuta que vai te atender, e ele vai discutir com você os caminhos para aquela situação. Então você vai ter todo o suporte para funcionar no atendimento durante os próximos 15 meses. Em 30 meses, ou seja, em 30 meses, com 15 meses de prática, onde você já tem o consultório, o seu diploma, que tem prazo de validade, vai ser substituído por um certificado de psicanalista clínico. Não vai mais aparecer a palavra residente, que aí é definitivo e é válido em todo o território nacional. Ok? É, então, para que serve o curso de formação em psicanálise clínica? Primeiro, ele é dirigido a todos os interessados que queiram adquirir conhecimentos mais profundos em psicanálise. Por que eu estou dizendo isso? Porque temos alguns poucos alunos que não querem atuar como psicanalistas, apenas querem conhecer o assunto, se analisar, enfim, ou então usar como ferramenta para a profissão que já atuam, um bom advogado, um promotor de justiça, um médico,
um dentista, um professor, ao conhecimento de psicanálise vai ajudá-lo a lidar com o seu dia a dia, o seu trabalho, né? Então ele apenas quer ter essa estrutura teórica, ele não quer abrir um consultório. Mas também é dirigido àqueles que queiram atuar como psicanalistas. E aí o conteúdo que é passado no curso é o conteúdo freudiano, né? É o conteúdo básico de Freud. São as 23 obras do Freud. E vai trabalhar em 4 pilares. 4 pilares. O primeiro pilar é a psicanálise básica, te dando um conhecimento do que seja a psicanálise, né? Esse conteúdo ele não é freudiano, porque é numa linguagem mais simplificada. Então, vai te dar noção de nomenclatura, do vocabulário da psicanálise. Isso vai ser fundamental para você poder entender Freud, porque Freud tem a linguagem própria, né? Que muita gente se exime de estudar e aí acaba se tornando um profissional com leituras secundárias. A minha sugestão para você é que você comece por Freud. Depois que você lê o criador da psicanálise, aí você vai ler outros teóricos e vão entendê-lo. Mas então, esse primeiro pilar, que é a psicanálise básica, que deve durar aí em torno de 6 meses, mais ou menos, serão 6 aulas. Portanto, o texto que você recebeu em casa é o da psicanálise básica, é o livro Psicologias, da doutora Ana Bock, né? No capítulo 5, Psicanálise, que você recebeu esse capítulo 5 e esse texto vai durar uns 6 meses, que a gente vai com calma, para você ir se ambientando com o vocabulário. Portanto, tenha paciência, devagarzinho você vai ambientar. Dura mais ou menos umas 6 aulas esse primeiro texto. Uma outra coisa também, antes de eu falar do segundo pilar, é que nesse curso você dita o seu ritmo. Vai levar 30 meses, se você quiser, em 30 meses. Mas você pode, por exemplo, reduzir esses 30 meses para 20 e até para o mínimo de 15. Não pode ser menos de 15, porque a gente precisa daquela convivência, lembra? Da residência. Então, se você pode, por exemplo, estudar 2 lições no mesmo mês, depende de você. Você avisa a escola manda os 2 boletos e em seguida é encaminhado o material, é marcado as sessões de terapia, as sessões de tira dúvida, dobrado, já que você quer fazer 2 meses em um, e assim por diante. Então você dita o seu ritmo. Vai lembrar que o tempo é 30 meses, é 30 lições, mas você define se essas lições você vai fazer realmente em 30 meses, ou você vai fazer em 20, ou você vai fazer em 15. Então, no 13º, você quer adiantar? Ok. Você vai ditar o seu ritmo, ok? Então, vamos lá. O primeiro pilar é a psicanálise básica, que dura mais ou menos 6 lições. O segundo pilar, como fosse uma mesa, né, com 4 pilares. O segundo pilar é a sexualidade. É um tratado de sexualidade de Sigmund Freud, que é encantador discutir a sexualidade na visão da psicanálise, que vai falar da sexualidade infantil, da sexualidade juvenil, da sexualidade adulta, da homossexualidade, bissexualidade. Enfim, esse é um assunto que vai visitar muito o consultório. Então, o segundo pilar vai ser falar da sexualidade. No terceiro pilar, né, o nome do livro é o mal-estar na civilização, que vai tratar do assunto ligado a relacionamentos. Relacionamentos entre namorados, entre casais, entre irmãos, pai e filho, mãe e filha, e cunhado, primo, enfim, relacionamentos, que é um assunto que também visita muito o consultório. Então, a sexualidade vai durar mais ou menos uns 8 lições, portanto, uns 8 meses, 6 e 8, 14, já foi aí o início da sua residência. A 15ª aula, a gente vai tratar do atendimento clínico, né? Discutindo a ficha de atendimento, como é que se atende, a anamnese, o que você precisa do seu paciente, a relação ética com o paciente. Em seguida, passamos para o terceiro pilar, que a gente vai tratar dos sonhos, que vai falar da interpretação dos sonhos, que é o primeiro volume de psicanálise do Freud, né? Esse é o quarto pilar. Primeiro, então, psicanálise básica. Segundo pilar, nós vamos tratar
como nós falamos, né? Primeiro, psicanálise básica, segundo pilar, sexualidade, terceiro pilar, mal-estar da civilização, que dura mais ou menos umas 6 a 8 aulas, e quarto pilar, nós vamos tratar, então, da, dos sonhos. E, então, esses são os 4 pilares do curso. Em seguida, vem as disciplinas, que a gente chama de disciplinas complementares. Nós vamos falar sobre depressão, sobre síndrome do pânico, sobre toque, sobre histeria. São elementos fundamentais que o psicanalista precisa conhecer. Então, só para a gente entender como é que funciona o processo do curso que você está participando. É, vamos tirar uma dúvida aqui, porque as pessoas sempre perguntam, né, gente? Qual a diferença entre psicanálise, psicologia e psiquiatria? Psiquiatria, vamos à primeira. A psiquiatria, Freud era psiquiatra. A psiquiatria, ela cuida da parte médica, da parte medicamentosa, dos, das doenças cerebrais, das doenças mentais, que estão ligadas ao cérebro, deficiências do cérebro. Então, o olhar do médico é sempre o olhar da deficiência do cérebro. Ele vai medicar. Então, quando o médico, o psiquiatra, olha para a depressão, ele olha num olhar médico. Então, ele entende que a depressão se dá por causa da não formação dos neurônios que não conseguem formar os chamados hormônios do prazer, que é a dopamina, a noradrenalina e a serotonina. Então, ele vai medicar você. Porém, a medicação para a depressão, o que ocorre? Ela dá efeitos colaterais e ela não cura. Então, é apenas para remediar, para socorrer. É a psiquiatria. Então, tudo que envolve a parte médica, prescrição de medicação, é psiquiatria. E o Freud era psiquiatra. Quando é questões neurológicas, envolve os neurologistas, que vale-se das condições neurológicas, impulsos elétricos dos neurônios, não é mais a doença mental. Então já é com o neurologista. Uma outra profissão que confunde também é a psicologia. Quem é o psicólogo? O psicólogo é aquele profissional que tem uma formação generalista, que dura 4 a 5 anos em uma faculdade e que ele aprende mais de 40 linhas terapêuticas, entre elas a psicanálise. E ele então, mas só que veja, é 4 anos somente para ele aprender esse monte de coisa. Automaticamente ele tem uma visão muito pequena da psicanálise. Vocês veem, a única coisa que ele consegue aprender da psicanálise é aquela psicanálise básica, que dura os primeiros 6 meses. E mesmo assim não consegue todo. Digo isso porque sou professor do curso de psicologia, dou aula de psicanálise do curso de psicologia, e é o único conteúdo que os psicólogos aprendem. E aí, dentro desse monte de linhas de terapia, os psicólogos, em geral, optam por uma linha chamada TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. Portanto, eles trabalham o comportamento do indivíduo. Então, os psicólogos atuam muito com crianças, adolescentes, pessoas que estão com dificuldades sociais, que o comportamento delas compromete a vida social. E a psicanálise o que é? A psicanálise trabalha com a análise da psique, análise da alma. Então é diferente, ele analisa você. Né? O papel da psicanálise é você se analisar, é você voltar ao passado, pensar o que é do seu passado que está influenciando no presente, ressignificar esse passado. Você se perguntar por que você está angustiado, por que você está em depressão, o que é que você tem contribuído para o conflito no relacionamento. Então, é análise de você. É uma proposta pessoal, é uma proposta de autoconhecimento. Isso é a psicanálise, a análise da psique. A psicanálise ela foi criada por Sigmund Freud. Sigmund Freud era um psiquiatra que foi discípulo de um grande psiquiatra do século XIX chamado Jean Charcot, que convidou Freud a participar, o Sigmund Freud, a participar de uma pesquisa no campo da histeria. Só que ao pesquisar, Freud chegou à conclusão de que os problemas da histeria não eram histeria, era na verdade neuroses, eram neuroses. E a partir daí, então, o Freud criou um método científico para estudo das neuroses. E esse método científico também
ele percebeu que poderia ser um método de trabalho, um método terapêutico, então, que é a psicanálise. Então, portanto, a psicanálise é um método científico de análise das neuroses, de estudo das neuroses e das psicoses, e é também um método de trabalho clínico, de trabalho terapêutico. A psicanálise ela não está presente na estrutura do ensino superior. Freud não quis que fosse assim. Então você não vai encontrar um curso superior de psicanálise. Todo psicanalista ele tem um curso superior e, e é psicanalista. Tanto que quando você pergunta a um psicanalista qual é a formação dele, ele diz: eu sou psicanalista. É o meu caso. Né? Aí, naturalmente, ele é às vezes um advogado, um engenheiro, um médico, um psiquiatra, né? Mas normalmente ele fala que ele é só psicanalista, que é para não criar uma confusão. Então é uma formação livre, então não está vinculado a nenhum curso superior. Logo, meu amigo, minha amiga, a psicanálise não tem um conselho, né? Porque os conselhos de profissão eles têm regulamentação federal, são autarquias federais. O Conselho Federal de Psicologia ele tem o poder de polícia para fechar um consultório se o psicólogo não estiver andando de acordo com o que manda o conselho. Então, o Conselho Federal de Medicina tem o poder de polícia, pode fechar o consultório de um médico que não é autorizado. E ele pode ser processado por curandeirismo, por exemplo. O psicanalista não encaixa nesse modelo. Então, nenhum conselho pode fechar o nosso consultório, porque só se houvesse um conselho de psicanálise, não tem. Normalmente, o psicanalista ele é filiado a uma sociedade, que é o caso da nossa, a Sociedade Brasileira de Psicanálise, que oferece a formação e oferece a filiação. Então, ser filiado a essa sociedade dá credibilidade ao profissional. Então, o seu paciente, quando chegar no seu consultório, ele vai olhar no diploma, no certificado, e vai ver que você é vinculado a essa Sociedade Brasileira de Psicanálise. Mas mesmo a Sociedade Brasileira de Psicanálise, ela não tem poder de polícia. Nós não podemos, por exemplo, fechar o seu consultório, te punir, porque é uma profissão livre, ok? Fique claro isso. Por isso que você não vê, por exemplo, nos editais de concurso, vaga para psicanalista, porque é uma profissão livre. Os ambulatórios, já existem vários no Brasil inteiro que oferecem tratamento psicanalítico. Normalmente, quem faz o tratamento psicanalítico é um médico, né? É um psicólogo, é um enfermeiro, é um advogado, enfim, é alguém que fez o concurso para a área dele e que pediu então destaque para atender como psicanalista, ok? Então, a psicanálise é uma profissão não regulamentada. Ela é regida pela CLT como profissão livre, mas ela não é regulamentada, portanto, não é passível de concurso. Portanto, também não é passível de processo. Então, se algum psicólogo ou psiquiatra falar que é periquito, vai fechar seu consultório, ria dele, porque isso não é possível. O dele pode ser fechado pelo Conselho de Psicologia. Se você colocar lá no seu consultório a placa fulano de tal, doutor fulano de tal, psicólogo clínico, aí você pode ser punido pelo Conselho de Psicologia. Mas se você coloca lá fulano de tal, psicanalista clínico, aí é outra história. Então não tem poder de polícia. Então a psicanálise é esse curso livre. Ela foi criada por Sigmund Freud, ela é um método científico e ao mesmo tempo um método terapêutico de atendimento clínico. Vamos lá. Bom, como é que funciona o processo, né, da mensalidade? Você vai receber um boleto bancário e esse boleto bancário você tem até o dia 5 para pagar, para você poder ter direito ao desconto, que vai em torno de 20%, às vezes um pouco menos, um pouco mais, de 20% do valor da mensalidade. Se você não paga até o dia 5, do dia 6 em diante você já passa a pagar até o dia 10 o valor integral. E do dia 10 em diante paga então a multa, né? Além da mensalidade integral, ok? Então, o valor depende da turma que você fechou, da época que você entrou, ok? E como é que funciona o plano de ensino do curso? O curso ele, de formação em psicanálise clínica tem uma carga horária de 360 horas, portanto, equivale
a um curso de pós-graduação, mas não é considerado um curso de pós-graduação porque não é um curso livre, embora parece que algumas instituições estão aceitando, mas aí não é um compromisso da escola. A escola é regulamentada como escola, direitinho, tem CNPJ, tudo certo. Tem sede própria, a sede própria da Sociedade Brasileira de Psicanálise Clínica, da SBP, em Guarapari, na rua Carlos Gomes, número 22, sala 203 e 204, no bairro Olaria, Guarapari, Espírito Santo. Então, o telefone é 3261 7039. Então, a gente tem sede própria, é uma escola clínica, você pode ir lá conhecer, mesmo estando você em qualquer parte do Brasil ou do mundo, o dia que você quiser, a Guarapari, que é uma cidade conhecida pelas belas praias, a nossa cidade de saúde, você pode passear, conhecer a sede própria da escola. Então, não estamos vendendo para você uma coisa estranha, não. Ela tem uma sede própria. Temos também um site, né, que chama-se sbpead.com. Então, Sociedade Brasileira de Psicanálise, SB, B de bola, P de psicanálise, né? B de brasileira, P de psicanálise, EAD, ensino à distância, né? .com. Lá você vai encontrar várias turmas, inclusive as presenciais. A gente tem turmas presenciais em todo o Brasil, temos nos Estados Unidos e temos também a turma de distância, da qual você faz parte. E lá você vai poder baixar boleto, tirar suas dúvidas, o material vai estar lá. A gente está ainda, agora nesse momento, estamos estruturando a parte do EAD, mas já pode entrar no site e conhecer. Um outro espaço que você também pode conhecer é o espaço do aloisiosilva.com.br, onde você também encontra toda a coleção de Freud. Outra coisa, lá no EAD, no sbpead.com, tem toda a coleção do Freud em PDF. Você pode, né, comprar em papel, você tem em casa começar a formar a sua biblioteca psicanalítica, mas você também, se quiser adiantar, pode ler os textos em PDF. Eu só não sugiro que você não comece isso agora, antes de passar pela psicanálise básica, senão você vai ter dificuldade, mas está lá à disposição, ok? O e-mail para você fazer contato conosco é Sociedade Brasileira Psicanálise, não tem o D, Sociedade Brasileira Psicanálise, tudo junto, @gmail.com. Então lá, Sociedade Brasileira Psicanálise, @gmail.com. Então, quais são os conteúdos que a gente vai trabalhar, né, dentro do curso? O que é psicanálise, o que é neurose, como é que funciona as fugas da realidade, histeria, id, ego e superego, a interpretação dos sonhos, pulsão, recalque, perversão, a sexualidade infantil, a sexualidade juvenil, a sexualidade adulta, regressão, catarse. Então, fora isso, você vai fazer um estágio. O estágio, ele dura cerca de... são 168 horas, né? Sendo que, por exemplo, nas suas sessões terapêuticas de meia hora todo mês, isso já é contado como estágio. Mais os atendimentos que você vai fazer a partir do 16º mês. Lembra que você vai ser diplomado no 15º mês. A partir do 15º mês, você vai começar a atender. E esses atendimentos serão registrados em fichas que valerão como estágio. Uma outra coisa que vai valer estágio é que todo mês será enviado para você um filme envolvendo o assunto da psicanálise, para você assistir e fazer um relatório, fazer, né, uma análise do filme. Isso também é contado como o seu estágio, né, a sua aula estágio. Então, que vai durar aí, né, 120 a 140 horas, né, dependendo da carga horária das aulas teóricas. Então, o total vai ser, a carga horária de curso, né, vai ser de 360 horas. Alguns nomes você deve gravar, além do meu, Aloísio Silva, você também vai gravar o nome da Jailza Pereira. A Jailza Pereira é a administradora do curso
Então, qualquer dúvida, envio de material, você vai falar com a Jailza. E a Jailza, além de coordenadora do curso, ela deverá ser terapeuta de alguns dos alunos, não de todos. Além da Jailza, Aloísio Silva, Jailza Pereira, também grave o nome Sócrates Silva. Faz gravar, né? Sócrates. O Sócrates é responsável pela parte financeira da empresa e também vai fazer o seu tira-dúvida, porque ele é professor e ele dá aula no curso, então ele é psicanalista. Então, também você vai ter aula com ele, com uma pequena diferença, ele é cabeludo, né? É metade da minha idade, é o Sócrates Silva. São alguns nomes que você já pode ir gravando para ir se adaptando ao curso, né? Seja muito bem-vindo, esteja em casa, para participar da nossa família, a família da SBP, a família da Sociedade Brasileira de Psicanálise, né? Então, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, bem-vinda. Uma coisa que é muito usual dentro dos cursos é a ementa. Qual é a ementa do curso de formação em psicanálise clínica? A ementa é o histórico da psicanálise, Freud, a introdução dos fundamentos da psicanálise, conceito de histeria inconsciente e consciente, sexualidade, transferência. Essa é a ementa do curso. Qual é o objetivo do curso? Primeiro, situar a psicanálise em relação à ciência, conhecer alguns aspectos da história do movimento psicanalítico, identificar o método e o objeto da psicanálise, que é o paciente, né? Refletir sobre a prática clínica e sobre a teoria que sustenta, né? Que a sustenta, conhecer alguns dos conceitos fundamentais da psicanálise, como inconsciente, consciente, pré-consciente, pulsão, transferência, id, ego, superego, etc. Né? Entender como funciona o atendimento clínico, né? São os objetivos da psicanálise. E aí a gente vai ter aí, né, a casos clínicos para se estudar, para conhecer, né? E aí a gente agora vai falar de por exemplo, métodos e técnicas. Então, como é que nós vamos trabalhar? Né? Serão aulas expositivas como essas, né? E a gente vai abrir espaço de debate via o site SBPAD, né? Onde você vai poder perguntar, participar, se relacionar com o seu colega de curso, né? Fazer terapia de grupo online, né? A terapia individual que é feito, né? O estágio, né? Então são publicação. Então no final do curso, se você quiser escrever sobre algum assunto, você escreve e a gente vai reunir os melhores conteúdos, os conteúdos mais legais dos alunos e organizar um livro para que o aluno se torne um autor, comece a contribuir para a construção do conhecimento da psicanálise, né? Então, é o material. E a referência, né, a base do curso é realmente Freud. A gente vai usar, além do Freud, a doutora Ana Messias Bahia Bock, a gente chama de Ana Bock, né, do livro Psicologias, né, além de alguns livros da minha autoria também. Então, é um material que você vai usar como referência do curso, né? Então, você lembrando que atendimento ao aluno vai ser sempre segunda a sexta-feira, de 8 às 18. Então, é preciso que você encaixe em um desses dias, de 8 às 18, meia hora para você tirar dúvida e meia hora para você fazer a sua terapia. Então, se você quer fazer no seu horário de almoço, se adiante, vai lembrar de novo, hein? Segunda a sexta, gente, e 8 a 18, em horário comercial. Então, o nosso terapeuta vai te atender, né? Quem cuida da agenda desses atendimentos é a Jailza. Então, o Sócrates vai fazer o tira-dúvida e um terapeuta vai te atender. Senão você tem direito a uma hora por mês de contato com a escola. E aí, essa hora sempre de 8 às 18. Eu sei que tem gente que trabalha de 8 às 18. Aí eu sugiro que organize para fazer isso no horário de almoço, enfim, o horário que você achar melhor. Tá certo? A regulamentação da psicanálise, né, gente? Precisa tirar dúvida. Esse primeiro encontro é só tirar dúvida. A regulamentação da psicanálise. É, então, a psicanálise é uma atividade livre, não regulamentada por lei, pode ser exercida por qualquer cidadão que possua os conhecimentos técnicos e habilidade suficiente em sua desenvoltura e que tenha tido a formação em uma escola reconhecida, como a nossa. Até o presente momento,
Não há lei que impeça o exercício da psicanálise. Então, quem vai selecionar o exercício da psicanálise é o paciente, né? Então, não tem lei nenhuma, pelo menos até agora. Pode ser que mude. Se a profissão for regulamentada, aí vai mudar. Mas até então não foi. Existem projetos do Congresso Nacional para regulamentação, mas até agora nenhum foi votado, nenhum foi aprovado, né? Então não é até agora nada, né, é possível, né? Não é, veja bem, fique claro isso, a psicanálise não é exclusividade da psicologia, não é exclusividade da medicina, como alguns dizem. Quem diz isso é uma pessoa das duas, uma. Ou a pessoa é desinformada, é uma pessoa que ouviu dizer, ou é uma pessoa com má fé. Se for um psicólogo, se for um médico que disser isso, um neurologista, ele está usando de má fé. Não é verdade. No mundo todo, a psicanálise não é exclusividade nem da psicologia e nem da medicina, ok? Agora, muitas pessoas dizem por ignorância, elas ouviram alguém dizer e acham que são. Então, eu atribuo aí quem diz isso a essas duas origens. Ou é por ignorância ou é por má fé, mas não é verdade. Então, não é. É, então, por que, que não é verdade? Porque não é um ramo da medicina e nem um ramo da psicologia. O psicólogo é outra história, né? Parece que é a mesma coisa, mas não é. Então, nem a psicologia, nem a medicina tem a função de fiscalizar a psicanálise. Não tem. Então, é, mesmo que, mesmo não tendo uma regulamentação legal da profissão, ele não está isento de indenizar, de reparar danos que ele possa é, exercer com a sua atividade. Então, um profissional mal preparado, se se é dano ao paciente, ele vai responder por isso legalmente, mas vai responder entre ele, psicanalista, e o paciente. Não existe, ele não vai responder perante um conselho qualquer, entende? Porque não é regulamentado. Por isso que se diz, tem que ter conhecimento e tem que ter uma boa formação. Então, nossa certificação garante a você uma boa formação. E aí, daí para frente, já vai ser com você no atendimento ético, na aplicação ao conteúdo, etc.